Meninas, já assistiu O Senhor dos Anéis? Não. Não. Infelizmente, Olha, não. uma trilogia maravilhosa. E muitas pessoas criticaram, falaram que era filme da nova era, né? Porque tem toda a simbologia ali por detrás, toda a trabalho de mito. Mas o Tolkien, né, que é o criador aí dessa obra maravilhosa, era super católico. É isso, Padre Paulo Ricardo? É isso mesmo, ou seja, na verdade, as pessoas não têm muita noção para distinguir, não é, aquilo que é um filme com uma mensagem ruim e aquilo que é um filme católico. O pessoal diz, não, mas como que esse filme pode ser católico? Tem demônio, tem diabo, tem coisa feia, Bruxa. tem coisa do mal, tem bruxa, tem feitiçaria, tem duendes, tem coisas horríveis. Bom, para você saber, deixa eu dar uma dica para você que quer distinguir um filme. A pergunta é a seguinte, nesse filme tem bem e tem o mal. Quem é que vence? É o bem ou é o mal? É o bem quem vence? Depois a segunda pergunta, como é que o bem vence? Vence de uma forma maldosa, trapaceira, não é? Imoral? Aí as coisas começam a mudar, não é? Mas se você tem ali uma luta do bem e do mal, e o bem vence, esse filme, se é do diabo, o diabo anda lutando contra ele mesmo. Entende? É um reino dividido. Entendeu? Então, na verdade, é um critério muito simples. Ah, mas tem bruxas, duendes, seres e animais fantásticos. Ah, bom, aí nós vamos ver, né, para que servem esses animais, esses seres fantásticos dentro do projeto daquilo que é o autor. Bacana, e aí eu já entro com uma segunda pergunta. Como distinguir na obra de Tolkien, né, o que ele quer dizer por detrás de cada, vamos assim dizer, um ser imaginário, uma criação que ele fez? Qual a catolicidade presente aí, padre? Bom, veja, a primeira coisa, eu gostaria de lembrar de um outro autor que o pessoal já aceita com mais facilidade, é o Lewis, não é? Que foi convertido, na verdade, pelo Tolkien. Isso. Os dois eram colegas. E os dois tinham uma disputa literária, porque o jeito de os dois escreverem narrativas era bem diferente. Para quem não se localizou ainda, o Tolkien é o cara que escreveu O Senhor dos Anéis, e o Lewis é o cara que escreveu Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia assistiu? Também não. Adriano. Eu não tenho hábito, eu não tenho nem tempo para assistir. Sério, filme. cara? Eu não tenho hábito Que de vida assistir. corrida, hein? Então, infelizmente. as Crônicas de Nárnia, né, são um filme assim. Quem assistiu as Crônicas de Nárnia e não entendeu que o Aslan é Jesus, não entendeu nada. Entendeu? Se o cara assistiu e não entendeu que Aslan é Jesus, então você não entendeu absolutamente nada, não entendeu bulhufas. Por quê? Porque o jeito do Lewis escrever é um jeito de alegoria. Ou seja, onde cada personagem simboliza uma coisa diferente, uma situação diferente. O Tolkien tinha birra desse negócio. Os dois tinham discussões homéricas sobre isso. Por quê? Porque o Tolkien dizia assim, a alegoria é uma espécie de opressão em cima do leitor. Você obriga o leitor a interpretar aquilo que você está dizendo. Ele dizia, não. Então, o que é que a gente vê no Senhor dos Anéis? A gente vê que os vários personagens têm aspectos de Cristo, mas nenhum deles é Cristo. Você não pode chegar e dizer, no Senhor dos Anéis, quem é que representa Jesus? Muitos personagens e ao mesmo tempo nenhum deles. Por exemplo, o Frodo, que é o viajante. O que é o The Ring Bearer, aquele que tem que carregar, o portador do anel, né? O Frodo, ele é Cristo, no sentido de que ele deve cumprir uma missão. Mas, ao mesmo tempo, o Gandalf, que é um outro personagem, que é um mago, um feiticeiro, etc, etc, ele é Cristo também, quando ele, sendo um feiticeiro do bem, morre e ressuscita. Naquela questão da ressurreição do Gandalf, que era Gandalf o cinzento e se torna Gandalf o branco, você tem ali um resquício de Cristo. E o Aragorn,
que é o rei que retorna, o retorno do rei, é o terceiro volume da trilogia, ele é o Cristo, rei que retorna para governar. Quer dizer, até mesmo o Sam, que parece um personagem assim, Meio bobo, né? meio Perdido. bobo, ele é bobo no início do filme, no início da trilogia, né? Na verdade, eu me refiro muito mais aos livros do que ao filme, porque Se perdeu muito, padre, do livro para o filme? é que, assim, eles tinham que reduzir alguma coisa. Sempre perde quando você vai para um filme, né? Mas é interessante porque o filme ele presta um serviço porque nos dá rosto para os personagens. Eu sei que quando lê o livro você enxerga as coisas melhor, né? Mas enfim, quando o Sam inicia, ele não é quase nada. No final, ele carrega o Frodo nas costas, né? Quando eles vão subindo, agora não me lembro em português, The Mount Doom, a montanha da perdição, acho que chama em português, onde eles vão jogar o anel, né? Então ele carrega o Frodo nas costas, é o Cristo que carrega a cruz, Calvário acima. Quer dizer, você tem ali traços, né, crísticos nas várias pessoas, o que é profundamente cristão. Ou seja, todos nós, em algum aspecto da nossa vida, somos chamados a representar o Cristo, mas nenhum de nós é o Cristo. Né? Somos chamados a ser outro, né? Mas Sim, não... mas nenhum de nós é o Cristo. Ou seja, nós somos... Se você pode ver, nenhum personagem no Senhor dos Anéis é sem pecado. Todos eles têm uma falha. Todos eles, em algum momento, fracassam. E qual é a grande, digamos assim, moral da história, se a gente pudesse dizer que tem uma moral da história? É que a vitória do bem não se dá pela ação de um dos personagens. Ou seja, todos eles colaboram para a vitória final do bem. Mas, na verdade, a vitória final do bem quase que brota do acaso. Nós diríamos, cristamente, da providência. Não é? No final da trilogia, quem não assistiu, me desculpe, mas aqui tem um spoiler. Eu vou estragar o final, vou falar. No final, o anel é destruído pelo personagem que menos se espera, um personagem do mal, o Gollum, que rouba o anel, e no momento em que ele festeja que roubou o anel, ele se desequilibra e cai. Na cratera do vulcão, e ali o anel é destruído. Né? Ou seja, o mal é destruído por uma mão invisível. Ou seja, é aquilo que o Tolkien, não sei se eu estou falando demais, né? Não, pode. Você me Depois corta eu já se quero tiver. vir aqui para Adriano. Eu tô só saboreando, né? Vocês estão gostando também, né, gente? Porque, afinal de contas, um filme que impactou e impacta também, Sim. né? E os livros em si. Exato. Então, existe um conceito que o Tolkien elaborou, ele chama de eucatástrofe. O que é catástrofe num romance, numa peça teatral, num filme? A catástrofe é para baixo, né? Sim. Então, catástrofe quer dizer quando tudo cai, quando tudo desaba, é uma catástrofe, catastrofé. Então, o negócio desabou. Eucatástrofe é quando, depois que tudo desabou, parece que do nada surge uma ressurreição. Ele diz, nesse sentido, a eucatástrofe, por excelência, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no momento mais terrível, no momento em que a vitória do mal parece mais amarga, nesse momento é que acontece a vitória de Deus. Nesse momento é que tudo se reverte e acontece o bem. Então, também no Senhor dos Anéis você vê isso claramente. Né? Tudo parece que vai dar mal. Na hora do vamos ver, na hora em que o Frodo vai cumprir a missão dele de destruir o anel, ele falha. Ele falha e diz não. Enfia o anel no dedo e sai. O Sam fica desesperado, o Gollum vai e agarra o Frodo invisível e morde o anel do dedo dele, arrancando o dedo e tudo. E termina
sambando feliz da vida na cratera do vulcão, dizendo, eu consegui, né? Eu consegui o precioso, né? O my precious. Então, conseguiu. Muito bem, ali. Então, na hora H, o Frodo falha. Então, você vê, se você for ver, na verdade, no O Senhor dos Anéis não tem um herói. Um herói é uma mão invisível. E, nesse sentido, o filme, ele conseguiu transmitir fantasticamente uma coisa que não está em nenhuma página dos 3 livros. Não é? No final do segundo filme, uma cena em que o Frodo está junto com o Sam em Osgiliath, na verdade, na trilogia dos livros, eles nunca foram lá, naquela cidade. Isso aqui foi uma cena inventada totalmente pelo filme. Então, ali o Sam tem uma fala em que ele diz que, no meio das histórias mais terríveis, as pessoas continuam se apegando a um bem. Ou seja, no meio de tanta maldade, a gente ainda tem que crer que existe algo de bom nesse mundo e que o bem, no final, vai triunfar. Né? E é, assim, uma lição extraordinária. Segura aí, padre, porque eu quero perguntar para você, Adriana. O Papa, né, João Paulo II, quando ele se endereçou aos artistas, ele disse dessas novas epifanias através do belo, né? E a gente percebe que o Senhor dos Anéis, ele tem essa graça, né, do evangelho de uma maneira muito sutil, mas também muito concreta, né? Muito eficaz. Como que você percebe essa cultura através da musicalidade, esse dom que Deus te deu? Né? Cada vez mais a gente percebe de um investimento, de um profissionalismo, né? Para que a mensagem chegue de uma maneira mais eficaz. Mas como que isso se dá no concreto da sua vida? Primeiro que eu estou assim, extasiada de ver toda a sabedoria do padre e, enfim, e ter esses olhos para, né? Esses olhos para entender os filmes que traduzem de uma maneira tão bela também e falam desse Cristo. E eu acho assim que é justamente aquilo que você falou. A gente não é o Cristo, mas a gente precisa passar. A nossa missão é essa. A minha maneira é vivendo aquilo que eu experimento com Deus, através da canção, de uma certa forma, ser o Cristo na vida das pessoas, através das experiências com Deus, através daquilo que o Senhor nos dá a graça de viver e passar esse Cristo, ser esse Cristo, com todas as nossas limitações, mas tentar ser esse Cristo através das notas musicais, através daquilo que Deus nos confiou. Então, eu fico muito feliz de ver que né, o Padre traduziu de uma maneira tão linda que Cristo, ele está de várias formas. Nós podemos ser o Cristo para as pessoas, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas limitações. Então, eu de maneira concreta, é isso, me dando e transformando em música aquilo que eu experimento com Deus.